Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de um conteúdo que não só cai no Enem, como despenca no Enem. Eu tô falando das técnicas de separação de mistura e para aprender técnica de separação de mistura, é muito importante que você primeiramente conheça matéria homogênea, matéria heterogênea e substâncias puras e misturadas. Então, se você não conhece esses conceitos, eu recomendo que volte à aula anterior e depois retorne para ela. Ok? Então, técnica de separação de mistura. Existem diversas técnicas de separação de misturas. Por quê? Porque existem várias formas de se misturar. Existem misturas que são homogêneas, existem misturas que são heterogêneas. Dentro das misturas heterogêneas, existem mistura de sólido com sólido, líquido com líquido, sólido com líquido, enfim. Para cada situação, existe uma diferente forma, existe uma diferente técnica de se separar. Vamos começar falando das separações de sólido misturado com sólido heterogêneo. A primeira técnica é a catação. Todos nós, no nosso dia a dia, já catamos alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, que catam feijão para separar aqueles grãos que estão bons daqueles grãos que não estão muito bons, que precisam ser desprezados. Então, a técnica de catação é uma técnica manual. A pessoa utiliza as mãos para separar aquilo que é desejado. Só que é claro que tem coisas que não dá para estar catando manualmente, como, por exemplo, nas construções, o que é que o pedreiro faz para fazer aquele reboco mais liso? Ele separa os grãos de areias mais finos daqueles grãos de areia que são mais grossos. Para isso, ele usa a técnica da peneiração, que é uma técnica usada justamente para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores passam por sua malha, sendo separado dos maiores. Porém, a peneiração só serve para separar sólidos de diferentes tamanhos. E às vezes é necessário separar sólidos de tamanhos iguais. Então, outra técnica que também separa sólido de sólido é a ventilação. Como o próprio nome diz, a ventilação é feita através da força do vento e um dos componentes da mistura, que seja bem leve, vai ser soprado para separar do outro componente que seja mais denso. Por exemplo, a ventilação é muito usada por agricultores para separar os grãos, que são mais densos, das folhas e cascas que são mais leves. Então, as folhas e cascas vão ser levadas pela corrente, enquanto que os grãos vão permanecer no local. E é claro que a força do vento pode ser controlada de acordo com o peso e a densidade daquela matéria que vai ser soprada. Ainda falando de sólidos com diferentes densidades, existe também a técnica da levigação. É parecida com a ventilação, porém é utilizada a força da água. A corrente de água vai arrastar os sólidos de baixa densidade, permanecendo no local mais denso. Isso é feito, por exemplo, pelos garimpeiros para separar a areia, que é menos densa, do ouro, que é a substância mais densa. Existe também a técnica da separação magnética, que é usada para separar um metal de um não metal, através da aproximação de um ímã magnético. O ímã vai atrair o metal, separando do ametal. Agora vamos conhecer a técnica da dissolução. Imagina dois sólidos, sendo que um é solúvel em água e o outro não. Por exemplo, a mistura de areia com sal. O sal é solúvel em água, a areia não. Então, o que pode ser feito? Pode adicionar água nessa mistura e permitir que o sal seja dissolvido em água. Após isso, é possível filtrar a solução para adquirir a areia. E para adquirir o sal, é possível fazer um processo chamado de destilação, que iremos conhecer mais à frente dessa aula. E por fim, a sedimentação fracionada é utilizada para separar dois sólidos com densidades diferentes, sendo algum líquido com densidade intermediária entre eles. Por exemplo, imagine uma mistura de areia com isopor. Ao adicionar água nessa mistura, o isopor vai flutuar, enquanto que a areia vai permanecer no fundo do recipiente. Após isso, é possível fazer a peneiração dos pedaços de isopor e a filtração da areia. Falamos então das 7 principais separações entre sólidos. Vamos agora falar das técnicas de separação entre sólido e líquido heterogêneo. Vamos começar falando da mais utilizada no nosso dia a dia, que é a filtração. Na filtração, você passa o
líquido por um filtro e apenas o líquido vai atravessar o filtro, ocasionando então a separação com o sólido. Esse filtro às vezes é feito de pano, como é o caso do filtro manual para café que nós utilizamos nas nossas casas, e no laboratório é utilizado o papel filtro, que é um papel com poros bem pequenos para impedir ao máximo a passagem dos sólidos. A próxima técnica é a sedimentação, a decantação e a sinfonação. A sedimentação se trata de quando o sólido é mais denso que o líquido. Quando o líquido passa um tempo em repouso, é possível observar que as partículas sólidas começam a sedimentar, ou seja, ela começa a se concentrar no fundo do recipiente. Após ocorrer a sedimentação, pode ser feito ou a decantação ou a sinfonação. Na decantação, você derrama o líquido para separar do sólido. E na sinfonação, você faz isso com o uso de uma mangueira, um tubo, um canudinho ou algo do tipo. Mas é claro que em algumas situações não dá para ficar esperando pela sedimentação por horas e dias. Então existe uma técnica que acelera a ação da gravidade, que é a centrifugação. A centrifugação ocorre em um equipamento que é chamada centrífuga. Ela age com uma força maior que a força gravitacional, acelerando o processo de sedimentação e é muito usado em laboratórios de exame de sangue, por exemplo. Essas são as principais técnicas para separar líquido de sólido heterogêneo. Agora, com relação ao líquido de líquido heterogêneo. Para esse caso, é muito comum utilizar uma decantação com o uso de um funil de bromo, também chamado de funil de separação. Esse funil é muito utilizado para auxiliar na separação de dois líquidos com densidade diferente, como é o caso da água e do óleo. O funil possui uma válvula que é aberta para a passagem do líquido mais denso e a pessoa pode fechar a válvula antes da descida do líquido menos denso, separando então os dois líquidos. Então essas são as principais técnicas de separação de misturas heterogêneas e na nossa próxima aula nós vamos falar das técnicas de separação de misturas homogênea. Eu aguardo você na próxima aula. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.